Então, olá, boa noite a todos. Meu nome é Beatriz Moraes e faço parte do Departamento de Relações Externas e Internacionais da AE e estou aqui para dar início à sessão da Erasmus número 2. Antes de mais, gostava de agradecer a todos os presentes e com especial agradecimento aos alunos da Erasmus que nos vêm trazer os seus testemunhos. Na sessão de hoje, as cidades que vão ser abordadas são Barcelona, Oslo, Gdansk e Santiago do Chile. E a sessão vai estar a ser filmada para depois ser postada no canal da AE. Então vamos iniciar com a primeira cidade de Barcelona com o Miguel Carvalho. Miguel, se quiseres começar. Ok, boa noite a todos, às 11 pessoas que estão aqui. Pronto, então vou partilhar o ecrã, vou tentar ser rápido também. Estão-me a ouvir bem? Sim. Pronto, também penso que estão a ver a tela. Isto tem aqui uma coisa à frente. Pronto, então eu venho falar sobre Barcelona, um destino aqui perto de Portugal, e eu fiz Erasmus com a Ana Pires e com o João Maria também. Pronto, eu vou falar, vou dizer-vos aquilo que foi a minha experiência, mas pronto, cada um tem sempre a sua experiência, pronto. Pronto, lá está. Eu tenho aqui umas fotografias da Ana e do João e também de um outro amigo meu que foi fazer Erasmus, mas ele não era de arquitetura, mas foi para lá para Barcelona também, pronto. Eu começo, tenho aqui uma primeira parte sobre os voos. Vocês, não sei se, pronto, como é um destino perto, os voos nunca são muito caros, rondam entre os 50 e os 70 euros, dá sempre até para fazer, sei lá, se tiverem qualquer problema ou assim, precisem de voltar a Portugal, até chegar a ser acessível e não é, pronto, não se trata de um... Isto está um bocado, ok. Pronto, eu tenho aqui o mapa de Barcelona para vos explicar um bocado onde é que fica a faculdade e a relação com o centro da cidade e quais é que são as várias zonas da cidade também, que eu penso que é importante até para vos falar também da parte do alojamento. Pronto, eu fiz aqui uma espécie de um esquema em que pronto, Barcelona tem esta grande avenida, que é a Avenida Diagonal, que tem uma presença muito forte na cidade e serve sempre para nos guiarmos. Pronto, aqui a zona universitária, que é onde se encontra a Faculdade de Arquitetura, está aqui nesta zona, e em relação com o centro está, o centro, isto é, pronto, a zona velha da cidade está mais ou menos nesta zona. A zona da Grácia um pouco mais acima. Pronto, estas foram os dois primeiros, as duas primeiras zonas urbanas de Barcelona, digamos assim, o bairro Gótico, como é conhecido, e a zona da Grácia, que é uma zona também conhecida, mas não tanto falada, mas é uma zona também bastante agradável. Eu sinto que é um sítio bom para se morar, ou seja, não sei se está aqui alguém que quer ir para Barcelona ou que já tem que já tem a ideia de ir para Barcelona, mas esta, por exemplo, eu acho que é uma boa zona para procurar casa. Depois há a zona da Eixample, que é uma zona também bastante conhecida, que também pronto, é um sítio, corresponde se calhar à parte mais densa, não densa, mas à parte mais, assim, mais, uma parte que marca bastante a cidade de Barcelona, porque quem anda lá vê que as ruas são todas perpendiculares umas às outras, há muitos carros, há muito movimento, principalmente de carros e de motas. E claro que também dá para andar a pé, mas pronto. Depois há esta zona aqui que fica já mais perto da zona da faculdade, que é uma zona residencial também é um bom sítio para se morar. Ou seja, todas estas zonas, estas três zonas, a zona da Grácia, a zona de Eixample e a zona de Santos, são sítios que eu e que penso que o João e a Ana também recomendam. Há depois já a parte do centro da cidade, que também é
bastante atrativo por estar mais perto da vida noturna, por exemplo, mas são sempre sítios assim com se calhar não tão seguros, mas pronto, eu também sou um bocado medrica, se calhar por isso é que não, não aconselharia tanto esta zona. Pronto, vocês têm agora então assim uma noção do que é a zona da faculdade em comparação com as outras zonas da cidade. Há também a zona do Montjuic e depois a zona da Barceloneta, que é o sítio mais perto para se fazer praia. Pronto, quanto ao alojamento, vocês têm várias aplicações, penso, se calhar todos conhecem estes sítios, os que já começaram a procurar quarto. Eu realço também esta aqui, esta aplicação que se chama Bedi, que é um bom sítio. É uma aplicação um bocado diferente porque vocês podem falar diretamente com as pessoas da casa e normalmente são sempre jovens e eles dizem lá quantas pessoas é que vivem, que idades é que têm, o que é que fazem, quem é que estão à procura. Pronto, e tem um chat muito fácil, vocês podem marcar para visitar a casa. Pronto, o alojamento, eu estava a viver nesta zona, eh, e o João e a Ana estavam na mesma rua, estávamos os três na mesma rua, e eu tenho aqui ao lado, pronto, eu fiz aqui mais ou menos as distâncias desde as nossas casas até à faculdade, que eram cerca de 15 minutos de metro, até ao centro era 25, meia hora de metro, ou seja, as distâncias em média em Barcelona, sempre de metro, rondam a meia hora, 25 minutos, meia hora. Para chegar até à praia era um pouco mais longe, 40 minutos de metro. Pronto, fazer isto a pé também dá, mas se calhar já são distâncias de caminhadas de 50 minutos, uma hora. Pronto. Eu, pronto, não sei se vos interessa isto, mas eu acho que para terem uma escala da cidade, estas são mais ou menos as distâncias. E o alojamento, pronto, está ali a pintinho, uma coisa no mapa. Este era o quarto onde eu estava, eu procurei, é muito difícil encontrar quarto, quer eu, quer a Pires e o João tivemos essa dificuldade, eu só consegui arranjar este quarto quando lá estive. Não se preocupem, porque eu acho que isto é uma coisa comum, terem de alugar primeiro um Airbnb quando vão para lá e depois lá é que devem procurar e também já conhecem pessoas e dizem-vos sempre, olha, sei este, sei aquele, pronto, isto era... Eu estava a pagar 450 euros, que era um preço médio para Barcelona, acho eu. Acho que também vi quartos mais baratos a 300, 350 e outros mais caros, 500, 550. Provavelmente agora os preços estão mais caros, mas pronto, a regra geral é isto. Há sempre, pronto, isto pus aqui, há sempre, a certos dias da semana, é muito comum ver-se despejos de apartamentos e podem sempre andar atentos a isso e há sempre qualquer coisa para acrescentarem ao vosso quarto. Quanto à faculdade, pronto, tenho aqui algumas imagens para terem uma ideia. Estas eram as disciplinas que eu estava a fazer, o taller temático que era projeto, urbanística, teoria, arquitetura e sustentabilidade, que era muito interessante, e desenho de mobiliário. Estas duas eram opcionais, nós só tínhamos uma vez por semana, mas pronto, o projeto, a urbanística e a teoria tínhamos uma carga bastante. Pronto, o trabalho era bastante exigente e eu creio que esta faculdade até, pronto, foi uma experiência até bastante positiva no sentido da aprendizagem. Aqui tem algumas fotografias da cidade, mas também podem procurar na net e ver. Pronto, a zona da praia, há muitas zonas assim. Barcelona tem muito assim, é muito esta enfiamentos de ruas, e depois há sempre um lado da rua que está em sombra, outro lado da rua que está ao sol, vocês vão provavelmente querer ir sempre ao lado do sol. Barcelona é uma cidade onde não chove muito, nós não apanhamos muita chuva, que eu me lembro, teve sempre assim bom tempo. Pronto, a alimentação, eu tinha aqui algumas imagens, o café, não sei se alguém está a falar, não. O café, os preços não, são mais ou menos os mesmos. Um bocado mais caros, é verdade. Assim, para comer fora é mais caro, comer na faculdade é caro e não é nada de especial. Os restaurantes que eles têm, eles, pronto, têm muitas coisas de tapas e coisas assim, mas que
Pronto, eu pus aqui algumas coisas também. Temos aqui o João a cozinhar, a fazer nós acabámos por também cozinhar muitas vezes em casa, o que era bom e muitas das vezes era o que ficava mais em conta e era o melhor. Pronto, eu aqui, acabo aqui a minha parte de Barcelona, depois aqui há uma parte, pronto, o nosso programa de estudos, nós inscrevemos nesta disciplina que era uma opcional também, que só se realizou no fim do ano, no fim do semestre, em fevereiro, e era um workshop com os arquitetos catalães, era um workshop em Roma, que foi muito interessante, também acho que foi parte do nosso Erasmus, foram quase 2 ou 3 semanas, já nem sei. Pronto, e tenho aqui algumas imagens do workshop, não são muitas imagens, mas pronto, consistia em nós irmos medir a Vila Adriana com réguas, com sensores, com passos, com tomar notas e ao fim do dia íamos para uma sala da Faculdade da Sapienza de Roma, ou era a tre acho que era a Sapienza. Pronto, foi uma experiência muito boa, aconselho eu penso que esta disciplina existe todos os anos, é uma disciplina que eu recomendo bastante. Eles não pagam nada, não pagam voos, não, fica tudo a nosso cargo, mas eu acho que mesmo assim compensa. Até porque normalmente eu penso que as nossas bolsas só chegaram quase no fim do semestre, ou em janeiro, ou o que é que foi, então foi assim uma ajuda para podermos acabar a nossa experiência de Erasmus desta maneira e pronto. E depois deste workshop nós também acabámos por ir visitar amigos nossos que estavam em Itália, que também foi bastante bom. Tenho aqui algumas imagens, pronto, mas também. E eu penso que é tudo. Acaba aqui com uma fotografia de um. Isto era no aeroporto em Milão, já a vir para Portugal. Pronto, e é uma imagem que. Isto para vos dizer que, pronto, se estão indecisos entre fazer Erasmus, eu acho que a experiência de Erasmus é muito boa. E Barcelona também é um sítio de ligação com muitas outras cidades da Europa, principalmente com a Itália. Por isso, é isso. Eu não sei se. Acho que não demorei muito tempo. Eu também vou ter de sair agora. Não sei se alguém tem. Se entretanto já chegaram mais pessoas ou não, se apanharam a meio. Mas pronto, eu já acabei. Não falo, não, uma coisa que eu não falei é os transportes, mas isso acho que os transportes acho que não há nada assim a falar. O metro funciona bem, os autocarros funcionam muito bem também, são sempre a horas. Pronto. Barcelona também é uma cidade muito boa para quem gosta de andar de skate ou andar de bicicleta, porque quase todos os pavimentos ao longo da cidade são sempre lisos, não há assim grandes. Pronto, por isso também se gostam de andar de skate e ter assim esse andar na rua sobre rodas, ou até de patins, ou o que for. Barcelona também é uma boa cidade para isso. Pronto, está a parte da língua também, o espanhol, eu acho que eu não tirei nenhum curso de espanhol e não sabia falar, mas penso que não foi nenhum problema. Vocês provavelmente, quem for para lá, vai aprender facilmente também. Eles têm a questão do catalão também, que é a língua oficial de Barcelona, que é um bocado difícil e é um bocado diferente, mas que não é obrigatório vocês falarem, mas podem sempre também ter aulas. A faculdade acho que se vocês podem inscrever numa disciplina para aprenderem a falar catalão, mas o que é sempre bom, mas pronto. É isto, pronto. Vou parar de partilhar e Posso fazer? perguntar se. Sim, acho que já é uma dúvida. Olá, se queria Olá. perguntar uma coisa, tu sentes que, tipo, a nível de disciplinas e de horas de trabalho, sentes que trabalhaste, tipo, mais do que aquilo que irias trabalhar na FAUP, por exemplo? Achas que, tipo, foi muito carregada? Uh, Pois, sim, a faculdade é um bocado puxada. Também, como vocês viram, eu nem sequer pus aqui nada de. É claro que nós também saímos à noite e divertimos, mas
eu acho que a faculdade tem um peso um bocado grande, e isso também é um ponto importante, que eu gostava de vos dizer, que é, pronto, não sei como é que, não sei se foi só de mim e da Ana e do João, mas nós passámos muito, grande parte do tempo a trabalhar, até porque lá os professores, a uma das cadeiras eu tive em riscos de chumbar até, apesar de eu ter trabalhado, eles não querem saber se nós somos de Erasmus ou não, até porque eu tive mesmo à beira de chumbar, mesmo com trabalho feito, eu até fiquei um bocado assim, os professores não querem muito saber se, pronto, não dão assim um desconto. Por exemplo, eu sinto que na FAUP os nossos professores até, pronto, com a malta de Erasmus são sempre bacanas e tal, e deixam até... mas lá, sim, a carga de trabalho semelhante à FAUP se é mais, não sei, mas pronto, sim, é um bocado isso. Mas eu acho que também foi bastante positivo por isso, porque lá o espírito é muito de trabalho, também como na FAUP, mas eu se calhar até a um nível, não é um nível maior, mas como são mais pessoas e como estão sempre, eles também aprendem muitas ferramentas do computador, Revit e Rhino e essas coisas, isto também é bom é bom para quem vai para lá no sentido de aprender novas coisas e ganhar um ritmo de trabalho, continuar o ritmo de trabalho. Pronto, mas é claro que também cada um tem a sua experiência e se calhar até pode haver pessoas que desligam completamente da faculdade e acabam por não, se calhar, fazer cadeiras, mas também aproveitam de outra maneira. Eu acho que dá para fazer tudo, isso dá, mas sim, faculdade dá, tem algum peso. Acho que já respondi. Sim, obrigada. Pronto. Obrigada, Miguel. Mais alguém tem alguma questão? Ok. Então avanço agora para a cidade de Oslo com a Rita e o Gonçalo Carqueja. Não sei se estão aí. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Dela. Ora. Pronto. Só começar pela Rita. Pronto. Ok, olá, eu sou a Rita e eu fiz Erasmus em Oslo no primeiro semestre, no ano passado, e o Gonçalo fez no segundo semestre. Acho que todos os anos há normalmente 2 vagas, pelo menos no primeiro semestre, o segundo não tenho bem a certeza, e eu fui com outro colega, com o Zé, que eu não sei se ele por acaso estará a assistir, e pronto, acho que podes passar, Gonçalo. Portanto, o que nós pusemos aqui eram os voos diretos que temos de Oslo, a partir do Porto ou a partir de Oslo, mas eu acho que eu não fiz nenhuma destas opções, eu fiz uma escala, acho que até foi em Barcelona, mas pronto, nós pusemos isto aqui só para vocês saberem o que é que há de voos diretos, e pronto, acho que também é importante dizer que, e depois nós vamos falar disso um bocadinho mais à frente, que não é como, quer dizer, ir, sei lá, para a Espanha ou para a Alemanha ou o que for, que a gente aqui há voos muitos voos low cost, muito baratos, e uma pessoa está lá e facilmente mete-se no Flixbus e está noutro país qualquer ou noutra cidade. Pronto, eu acho que isso, como estamos assim um bocadinho mais afastados, ali na pontinha da Europa também, mas mais para cima, pronto, não é essa facilidade que há às vezes noutros países de andar de um lado para o outro muito facilmente e barato. Pronto, acho que podes passar. Depois, Oslo tem 2 aeroportos, este penso que é o mais próximo e acho que de alguma forma seja o principal, mas há ainda outro que se chama, espero estar a dizer bem, Sandfjord, ou uma coisa assim do género, e que acho que eu nunca fui para esse, mas eu acho que é um bocadinho mais difícil portanto, de chegar a Oslo, porque acho que tem que se apanhar um autocarro e demora mais tempo, mas é uma possibilidade acho também. que é o comboio. É uma questão de 1 hora e qualquer coisa. Acho que nem sei se chega a 1 hora. Mas é. Pronto, só que é um aeroporto secundário onde vai ter a Ryanair, basicamente. Por isso. A maioria dos voos vão ter a este. Por isso não há problema nenhum. Mas é sempre uma coisa em ter atenção, porque depois tem de resolver sempre a viagem de ida para Oslo. E às vezes, se for um voo muito tarde, por exemplo, às vezes pode ser complicado, que já não há autocarro ou já não há o comboio, o que for, pronto. Portanto, é só para vocês saberem que este seria o melhor, mas o outro também é a opção.
E deste aeroporto, o tal principal até Oslo, existe um comboio, que eu até penso que é mesmo direito, para o aeroporto, que são esses que se chamam o Fly Target, que acho que é a opção mais barata, porque temos desconto de estudante, não sei se Há é a de jovem, opção se é de estudante. do comboio normal e, pronto, e depois temos este que é basicamente um shuttle, que é mais rápido, só que com desconto de estudante fica ao mesmo preço que o comboio normal, por isso é sempre melhor ir neste. Mas pode passar. Pronto, depois compilámos aqui um bocadinho com algumas fotografias e alguns sítios para visitar, mesmo em Oslo. A ópera, que é. Eu não consigo apontar, ou consigo. Bem, não importa. Conseguem ver o meu ponteiro? Conseguimos. O gato. Pronto, então, a ópera. A ópera, que até eu fiz uma visita guiada lá dentro. Eu já não sei muito bem, já não lembro muito bem se eles tinham sempre visitas organizadas ou se foi assim uma visita esporádica. Depois tenho o Museu do Mangue, que é ali da pintura do Grito, Aqui não está, que mas eu não cheguei a ir, mas penso que o Gonçalo foi porque eu quando vim embora era mesmo na altura em que estava a abrir e acabei por não ter tempo de ir. Depois temos o Museu Nacional, que tem depois também a parte do Museu de Arquitetura, e o Museu Nacional também, acho que só sim, abriu quando o ele Gonçalo abriu quando estava eu lá, saí, ou seja, foi em junho. Acho que abriu em junho. mas que acho que também é super interessante. Nós chegamos a entrar lá dentro porque houve lá um outro evento, porque eu acho que aquilo já estava pronto há muito tempo, mas depois demorou muito tempo a verdadeiramente abrir com as exposições dele. Depois o Museu Nacional de Arquitetura é um museu mais pequenino e que faz parte do do Museu Nacional, e que é aquilo é num edifício antigo, mas depois tem uma parte nova que é do Sverrefen, que é onde tem, acho que a maior parte, a exposição principal. O Astrup, acho que aqui não tem nenhuma imagem, Não, aqui não está. é um museu de arte contemporânea. A Radhus é a Câmara, não é, Gonçalo? Sim, sim. Que vale muito, muito a pena, é muito bonita. Eu acho que aquilo está sempre bem. Há uns dias específicos em que se pode visitar, mas acho que todas as semanas, a partir de 1 hora, pode-se ir visitar. Sim. E é muito, muito bonito. Depois a Vila Sternsson é de um arquiteto que é o Arme Korsmo, de certeza que vocês vão ouvir falar lá na faculdade, e que faz parte, está relacionada com o Museu Nacional da parte da Arquitetura, por isso acho que é preciso marcar as visitas a partir de lá. Eckerberg é um, como é que se Aquilo diz? é um Parque de montezinho. estátuas, não é? Sim, sim, é um parque de estátuas. Aqui não se vê, é a vista de lá. Ou seja, nós estamos aqui a ver as ilhas, que também estão aqui. Exato. Isto é um parque só de estátuas. As estátuas estão todas espalhadas pelo parque. Pronto, também é um sítio fixe para se ver nas e ilhas, ficam muito alto, muito alto, muito alto na cidade, por isso conseguem ver a cidade toda. e nas ilhas que o Gonçalo está a falar, são umas ilhinhas que ficam, não sei, para aí 20 minutos de ferry, portanto, de Oslo, apanha-se o ferry perto da Câmara, e em 20 minutos estão nas ilhas, e é muito giro. Vocês provavelmente, quem for para lá vai ter as festas na ilha, até da faculdade e tudo, eles levam colunas, vão para a ilha, e depois apanham o último ferry, que é, não sei, acho que perto da meia-noite, uma coisa assim. Eu acho que há gente até que acampa lá ou fica lá durante a noite, bem, não sei, mas acho que é engraçado. Depois o Vigeland é outro parque de estátuas, que é o escultor é o Vigeland, certo? É o Vigland. Estou a dizer bem, então, pronto. E depois tem também um museu, que é que era a casa dele, onde tem ainda mais estátuas, também é muito giro. E que mais? Acho que não é assim mais grande coisa. Temos aqui Holmenkollen, sim, para ser um bocado mais rápido. Este aqui, Holmenkollen, que é a pista de esqui, pronto, e de saltos de esqui. Aqui é o que diria a praia mais próxima de Oslo, mas aquilo não é bem uma praia, aquilo é um monte de rochedos com um bocadinho de areia, pronto, mas é onde as pessoas se refugiam um bocadinho e também fica, nem sei, pá, 20 minutos de autocarro, não é assim muito longe, e fica numa península que tem um monte de museus, tem 3 museus, é o Museu dos Vikings e o Museu tipo da cultura deles, é um museu em que eles importaram basicamente casas de toda a Noruega para lá, pronto, e tem casas de vários séculos, e pronto, para contar um bocadinho a história da Noruega.
um Portugal dos pequeninos. Sim. Com casas norueguês. reais. Sim. Pronto, acho que E outra coisa é o Kistfoss, que é o último que está sim. ali, que é um museu que também é, quer dizer, que também é um parque de estátuas e tem lá um edifício, não sei se vocês saberão, mas que é dos Big, que eu acho que é um edifício interessante, que é uma parte expositiva, que é um edifício que se roda assim e atravessa o rio, e acho que também, e é um sítio super giro, mas é mais longe, por isso tem que ser quase numa visita organizada, ou vocês alugarem um carro ou qualquer coisa assim, porque eu acho que não há assim transporte fácil. Eu quando fui, foi numa visita que a faculdade pensou organizou, mas também acho que vale acho muito que a pena. também é importante mencionar, acho que acaba por ser um bocadinho dos países escandinavos, é em poucos minutos nós saímos da cidade e estamos no meio da natureza e no meio das florestas, por isso é um bocadinho a vida deles também, é aos fins de semana sair da cidade e tem as cabanas deles, por isso há a cidade, mas para eles há mais a natureza do que propriamente só a cidade, e é um bocadinho descobrir isso, e os lagos, que temos vários lagos à volta de Oslo, por isso é sempre um bocadinho esta descoberta no fim de semana, de ir também aproveitar a vida que eles fazem. Sim, e aqui também podemos falar um bocadinho disso. Depois, aquilo que eu estava a dizer, que portanto não é um sítio muito central e que muito rapidamente uma pessoa chega a vários países e mete-se no Flixbus e não sei quantas horas está noutro país, pronto, isto não é bem assim. E eu do que viajei, que acho que depois não foi assim tanto, fui a Berlim, fui a Estocolmo e fui a Copenhaga, e para Berlim e para Estocolmo eu penso que os voos foi ida e volta mais ou menos 80 euros, que foi o mais barato que nós arranjamos, acho que também mesmo assim também não é nada mal. E depois para Copenhaga eu fiz com umas amigas e fomos num cruzeiro, que se apanhava em Oslo, e aquilo, eu não sei, eu acho que nós apanhamos à meia da tarde e chegamos no dia a seguir durante a manhã a Copenhaga, e foi surpreendentemente barato, porque acho que nós alugámos um quarto, éramos 4, para as 4, é um quarto super pequenino, mas também é só para uma noite. E nós pagámos, eu penso mesmo que cada uma 20 euros, incluindo a viagem e ficar lá a dormir, e portanto isso foi tudo ótimo. E depois também, não foi muito bem o nosso caso, porque nós enjoámos muito no cruzeiro, mas acho que há muita gente que vai para o barco, tipo party boat, e fazem festa na viagem para lá, e depois, não sei se voltam outra vez no ferry ou se vêm de outra maneira, não sei. Mas acho que também pode valer a pena, e acho que não é nada caro. Depois outros sítios para visitar, na Noruega. Por exemplo, Tromsø e acho que Trondheim são um bocadinho mais para cima, que são, portanto, ou alugam um carro, ou então tem que apanhar um avião, que também não é assim tão barato. Pronto, acho que é uma logística diferente e que, pronto, é preciso pensar nela, e principalmente se estiver a nevar, se for para alugar um carro, tem que ter um carro que tenha condições para ir para ali acima. Mas tem Tromsø, tem Trondheim, Bergen, Kristiansand e Lillehammer, e depois Hamar. E Hamar são estas as duas, Gonçalo, depois aí as fotos, que são estas duas as no do meio. meio. Exatamente. A de cima é um museu, são as duas do mesmo sítio, e a primeira é um museu do Sverrefen, muito bonito, e a segunda é uma ruína que tem lá à beira, e que depois eles criaram essa estrutura de vidro, portanto para a proteger. Também mencionar que aqui esta imagem também é uma vila do Sverrefen e que não é nenhum sítio aqui, e é isso. Depois vocês também podem fazer, e acho que é o normal que nós fazemos, que é fazer a lista de obras e à caça delas, basicamente, mas pronto, depois a Noruega é um bocadinho isto, é saber escolher as nossas lutas, porque não vamos conseguir ir a todo lado. Pronto. Sim, acho que é muito isso, e é muito giro, mas acho que é muito giro, vale muito a pena pegar num carro e andar por aí. Nós, mesmo no fim, na última semana, fizemos uma viagem de carro. Eu já não sei bem ao sítio que nós fomos, mas foi muito giro, estava muita neve, e ficámos numa cabaninha muito, muito fofa, estava tudo cheio de neve. Enfim, para mim também a neve foi muito entusiasmante, porque eu nunca tinha visto nevar, nem neve nessa quantidade. Então, pronto, foi muito giro, vimos também muita arquitetura, mas vimos muita natureza e foi muito bonito, e portanto eu recomendo muito que vocês façam isso. Depois, é tudo caro.
é tudo, sei lá, 2 vezes os preços de Portugal, se não for mais. É tudo muito caro. Atenção que também é outra moeda, por isso, pronto, atenção ao câmbio. Eu não sei como é que está agora, mas na altura basicamente era dividir por 10, portanto era bastante fácil. Mas depois também acho que nós demos isso um bocadinho mais à frente, por exemplo, ter Revolut ou qualquer coisa que seja equivalente, dá imenso jeito por causa dos câmbios e das taxas e tudo isso. Pronto, como podem ver aqui, o pastel de nata. Sim, e só mencionar aqui, em relação aos câmbios e do Revolut, convém terem atenção porque, por exemplo, foi os últimos 2 meses que eu estive lá, eu queria pagar a renda da casa e a moeda estava, por causa da crise do petróleo e isso tudo, e eles basicamente são um país de petróleo, aquilo começou a disparar para todo lado e eu perdia, ou seja, a passar o euro para NOK, para a coroa norueguesa, eu perdia 40 euros. Por isso, terem atenção que vai haver aqui o câmbio e por isso, quando começam a ter de pagar rendas, que também já vamos mencionar aqui, que um quarto são 600, 700 euros, e perder 40 euros, que só 40 euros já para ir às compras, se calhar 2 vezes. Se calhar nem tanto, 1 vez e meia. Pronto, mas pronto, é tudo caro. Sei lá, por exemplo, uma cerveja num bar são 7 euros. Nós uma vez comprámos no supermercado mesmo, acho que era assim um six-pack de cerveja e pagou-se 15 euros. Por isso, pronto, é tudo caro, tudo no geral é caro, Sim. pronto. O Temos que vinho, aceitar. o mais barato que eu encontrei era um Casal Garcia a 7 euros. Por Exato. isso, não há como escapar. Acho que é isto. Depois, outras coisas. Ter um bom casaco acho que é bom, porque realmente depois faz bastante frio. É muito giro, na mesma, nem é muito bonito, é tudo muito giro, mas é importante, acho que ter um bom casaco e se calhar também uns bons sapatos por causa da neve. E pronto. Depois, Revolut, como já tínhamos dito, dá sempre jeito. Eu não tive, acho que não tive grandes problemas com o câmbio nem nada, mas portanto, como disse o Gonçalo, estejam atentos. Depois o FIN é tipo um OLX, basicamente, é uma aplicação de compra e venda de coisas, e é muito engraçado porque eles vendem imensas coisas. Tipo, eu acho que nós temos muito a ideia de, ok, já não quero, se calhar deito para o lixo ou mando para não sei, ou então dou a alguém que eu conheço, mas não vou dar o meu trabalho de pôr na internet ou assim. E eu acho que eles estão muito a esse trabalho, então vocês vão encontrar muita coisa grátis no fim. E pronto. Sim, acho que o FIN também temos aqui que é basicamente para isso. Eles têm mesmo uma secção lá que é grátis e para móveis, visto que vocês já vão lá, se vocês arranjarem uma casa só para vocês ou que partilhem com alguém, mas precisam de mobília, pronto, é ir ao FIN, meter grátis e pá, é só cadeiras de BKA e mesas de BKA, daquelas mais simples, mas pronto, é grátis e não custa nada, não é? Só tem é que se conseguir ir buscar, mas Sim. fora isso, é ótimo. Depois, também um bocado nesse ponto, há muitas feirinhas, tipo flea markets. Por aqui o vídeo a dar sem som, Ai, mas tirou som. para terem noção. Pronto, isto costuma ser sempre em escolas, não sei ao certo porquê, mas como vocês podem ver, isto é uma feira enorme, estava cheio de gente, e o edifício, ora, quando isto passar ao início, este não volta ao início. Pronto, o edifício que se vê, ok, ali atrás tinha vários pisos, todo ele com mais vendas de coisas, sei lá, é roupas, antiguidades, eletrónica, como tem aqui, sei lá, é tudo, é bicicletas, nós compramos bicicletas, portanto, se quiserem, acho que também podem aproveitar. Sei lá, tem tudo que vocês possam imaginar, tudo vendido completamente assim, ao desbarato. Tipo, Sim, porque eu acho que estavas a dizer que não sabias porque é que é da escola, mas aquilo acho que é mesmo angariação de fundos para a escola, então eles só querem o dinheiro, seja qual for, por isso as coisas acabam por sair muito baratas. E eu acho que também o facto de não são as pessoas, as próprias pessoas que estão a vender, portanto, tipo, não há valor nenhum sentimental ou o que é que seja para as coisas. Vocês chegam lá e dizem assim, olha, quanto é que é por isso? E ele na altura diz assim um valor que lhe parece, e tá. E é tudo super barato. Portanto, imagina, se nós achamos que é barato, imagina os noruegueses. O que é que eles acharão? Que é dado mesmo. Pronto, mais coisas. Grunland
acho que a Groenland é uma zona e depois Sim, aquela merceariazinha tipo que também se chamava Groenland, acho eu. Que é basicamente um sítio mais barato que um supermercado para comprar legumes e fruta. E depois também tem outras coisas, tem chás, tem, por exemplo, sacos muito grandes, sei lá, de lentilhas e coisas assim desse género. Pronto, acho que é um bom complemento também para o supermercado, porque acho que também não dá para comprar tudo, acho eu, em Groenland. sim, porque Depois, o vocês Vinamono... irem ao supermercado normal comprar vegetais é um bocadinho deitar o dinheiro ao lixo, porque é muito mais caro. Porque Groenland é basicamente o bairro ou a zona onde estão os imigrantes todos, por isso tem mercado asiático, depois tem outros mercados, pronto, e há lá um em concreto que depois vocês encontram, que aquilo também, Oslo é muito pequenino, mas pronto, convém comprarem lá os vegetais, e nota-se que mesmo entre pessoas, não só imigrantes, mesmo pessoas de Oslo, noruegueses, vê-se muita gente lá a comprar, porque pronto, E são vão da ver mesma também muita gente da qualidade e escola lá, eu acho, também. sim. Depois, o Vino Monopolet. Basicamente, o supermercado só vê, em termos de bebidas alcoólicas, só vende cerveja e cidras. Portanto, qualquer outra coisa, que seja vinho ou bebidas brancas ou o que for, tem que ser nestas lojas específicas que é o Vino Monopolet e que têm horários específicos. E no supermercado também, a partir de uma certa hora, Acho deixa que de é a se partir poder, das 8, sim. já não há cerveja, nem cidra, nem nada para ninguém. Mas pronto, estas lojas são umas lojas específicas, pronto, que há várias publicidades, portanto não é difícil de encontrar, mas que também têm horários específicos e pronto, e a partir daquela hora, daqueles horários acabou, não há nada para ninguém. Depois, o Pant, basicamente, se vocês podem entregar as latinhas da cerveja que compram, ou a cidra, ou as latinhas que forem, acho que I guess que de refrigerantes também, não tenho mais certeza, mas acho que sim. Uhum. E até garrafas de água. Vocês podem depois ir aos supermercados entregar e recebem dinheiro por isso. Pronto, depois também não é assim tanto, dado o valor que as coisas custam, mas pronto, é sempre bom receber alguma coisa em troca. Por isso, fiquem com as vossas latinhas e vão pô-las no supermercado. Depois, a CEO. Aquilo é tipo não sei, é uma Uma organização de organização, sim, para estudantes. estudantes. Exato, e faz atividades para estudantes e é também quem está ligado às residências. E eles, se vocês seguirem a página deles no Facebook, eles publicam muitos eventos grátis e viagens, só que têm que responder muito rápido, porque, bem, como é grátis, toda a gente quer e depois acabam as vagas. Mas acho que vale muito a pena. Depois, água nos restaurantes é de graça, o que é muito bom. Porque um Mas depois refrigerante são restaurantes, 4 euros. o resto depois já começa a ser caro. Mas é sempre bom, acho que ter água de graça. Eu adicionei isto, os transportes mais ou menos grátis, Não são, não não são, são, mas não são, pronto, para mim foram, basicamente, porque mas não são. principalmente se nós estivermos muito perto da faculdade, se estivermos a viver muito perto da faculdade, aquilo não há nenhum sistema que verifique o passo ou assim, por isso o que nós temos é uma aplicação no telemóvel e não terá de ser, não é suposto ser no momento, mas ou temos passe ou compramos o bilhete, mas como é por telemóvel, basicamente, eu no meu caso eram só 2 paragens de autocarro até à escola, até à faculdade, por isso era estar sempre com o telemóvel na mão e se algum pico entrasse, lá tinha de pagar 4 euros, mas pronto, porque senão o passe eu acho que são 70 ou 80 euros por mês e pronto, começa a ser um bocado caro. E pronto, e também, basicamente uma pessoa se vive perto da faculdade, vai a pé, só que depois quando chega o inverno, claro que uma pessoa quer ir logo de transporte público. Mas é isso, depois tipo, é aquela coisa à portuguesa, é tentar ravar um bocadinho ali numa coisa, ali na outra, não sei o quê, pronto. E acho que nos transportes não é preciso, pá, tenho que estar atentos. Mas pelo menos foi o que eu fiz e pá, paguei 2 vezes no máximo ou 3, por isso. E tive lá 5 meses. E não depois, também para não andarem sempre com aquele medo, os picas já não é como os nossos, eles são simpáticos. Uma pessoa diz, inventar desculpa, e eles, pronto, então não se esqueça da próxima vez. E continuam na vida deles, que é um bocado o espírito norueguês, eles não querem muito saber, nem querem problemas. Pronto, se calhar aqui também outras coisas que se vão ter de adaptar é um almoço rápido,
que é uma Santos, não há cá, vamos ali almoçar, vamos ao restaurante e demoramos 1 hora, não, é almoçar rápido, comem uma Santos. Nós tínhamos 2 colegas portugueses connosco de Lisboa lá, e eu quando cheguei, o Gui contou-me que basicamente e depois eu verifiquei isso, vamos almoçar, viram-se para o norueguês, vamos almoçar, e eles, sim, sacam de uma Santos, comem a Santos na secretária, e pronto, e continuam a trabalhar, e nós tipo, não é, ficamos a olhar para aquilo, porque depois, às 5 já estão a jantar, e às 4 já saíram da faculdade, às 5 já estão a jantar, e depois o dia acaba basicamente à meia-noite, porque depois a festa, o pico da festa, se formos sair é às 9, e à meia-noite estamos na caminha, pronto, prontos para o próximo dia. Depois também, não é, no inverno e assim começa a ficar muito frio, e eu percebo. Pronto, e depois também temos de nos adaptar, porque no meu caso eu fui para lá no segundo semestre, por isso cheguei lá com pouca luz e de repente ficou muita luz. Ou seja, quando eu saí, o pôr do sol era às 10. E esta foto aqui é às 2 da manhã. Ou seja, e foi isto desde as 10 ou desde as 11 que ficou esta luz. Consegue-se sempre ver um bocadinho de luz. Pronto. E no caso da Rita foi o contrário. Chegou lá com esta luz e acabou com noite às 3 da tarde. Escuras. Pronto. Mais. Neve. Há muita neve. Aqui, nem sei, tenho aqui 3 vídeos. Pronto, meto se calhar este aqui da faculdade, também ficam a ver um bocadinho. Sem som? Sim. Estão os dois a passar. Pronto, isto também é a faculdade, que é uma fábrica antiga que foi remodelada e foi reconvertida para ser a Faculdade de Arquitetura e Design lá de Oslo. Pronto, isto é em Rita. É muito Pronto, giro, também, é muito bonito. há bocado disse que estava ali a dizer um bom casaco, e eu diria que também se calhar umas boas botas, ou pelo menos terem atenção no inverno para não andarem como eu andei com sapatilhas de skate que a sola é lisa, porque depois eu fui a este cemitério e vi-me à rasca porque eu nem me conseguia controlar, ou seja, havia um bocadinho de inclinação na rua e eu só deslizava e vi-me à nora para conseguir manter em pé às vezes. Pronto, terem cuidado também com o calçado, porque depois temos esta neve fofinha, mas depois por baixo há gelo, e é cada malho que... Pronto. Pronto, aqui a residência e alojamento. Aqui nas imagens de cima é a casa da Rita, se calhar se quiseres falar um bocadinho, Uhum. como foi a minha casa. Então, eu e o Zé ficámos na casa onde tinham ficado os 2 rapazes que tinham ido da FAUP antes de nós. Ora, basicamente isto era um T2, a casa acho que era super ok, mas tem um catch, tem um senão, que é a senhoria é tipo uma, sei lá, ela acho que tem 30 anos, é uma super chill, super simpática, mas ela tem, Gonçalo, mostra aí, aponta aí onde é que é o quartinho. Na sala, ela fez tipo um quartinho para ela. E ela... o quarto dela é aqui, esta parte. É isso. E ela volta e meia avisa e fica lá. Por isso, tem sempre este senão. Nunca houve problema nenhum. Tipo, houve alturas em que nós estivemos lá, tipo, amigos a dormir e ela também estava lá e não teve problema nenhum. Mas pronto, é só para saber que... Sim, e nós também só estamos a pôr o apartamento da Rita, porque pronto, é mais, se alguém for para lá, não é? É mais fácil contactarem a Rita e ver se, pronto, e ela contactar a senhoria, pode ser que ainda tenha, é um bocadinho isso, como é sempre passar a palavra, como já tinham estado lá 2 Sim, estudantes da FAUP, Uhum. depois foi a Rita e o Zé, pode ser que agora se arranje também para quem for para lá. Mas Por pronto, se depois é isso, quiserem, vocês também podem. podem ir ao fim, àquele site que falamos há bocado, e pronto, tem um monte de casas e pronto, é só escolher quase. Uhum. Pois não é bem só escolher, tenham atentos ao preço, porque são 600 a 700 euros por quarto, e às vezes são 700 e vão ver, ainda tem luz e água acrescido, por isso também estarem atentos, mas pá, dificilmente vai ser abaixo de 600 euros. Se for 500 euros, tudo que eu vi por menos de 600 euros já começava a ser um bocado sketchy. Uhum. Pronto, no meu caso, eu fui para esta residência. Aquilo basicamente tem 2 residências. Temos as da CIO, que são casas, eu diria que são mais oficiais, que são da Associação de Estudantes, mas depois e candidatem-se, se calhar, com alguma antecedência, ou seja, mal saibam que vão para lá ou já estejam mesmo à espera de ir para lá, pronto, candidatem-se.
e arranjam de certeza. O problema é vocês têm de escolher para aí 7 ou um monte de opções e podem ficar numa mais longe. Pronto. E depois o problema é que vocês têm de dizer que sim, mal recebem o resultado, têm de dizer que sim em poucos dias. Por isso, também saberem, se calhar ver bem o que é a cidade e o que é longe, o que é perto, para que quando receberem o resultado saberem se aquilo fica perto ou não. E, Deixa-me só dizer, sim. que o apartamento ficava perto de Grumland, do tal bairro de imigrantes, da tal zona de imigrantes, e era 20 minutos a pé da faculdade, mas acho que se fazia super bem. E a do Sim, a Gonçalo questão era de para aí 10 Oslo, tipo, minutos. sim, aquilo é tudo perto umas coisas das outras. Mas depois o problema é sempre o frio, é que quando começa a ficar frio, os 20 minutos já custam. Pronto, mas no meu caso, eu fiquei neste que é o Anchor Student Building. É uma residência, mas é uma residência, mas também não é, ou seja, é uma alojamento de custo reduzido, pronto, e também há lá muito imigrante. Pronto, e opa, é pouco carote. Se for para uma pessoa, eu estava a pagar quase 700 euros, 690. E pronto, é aqui esta planta, que tinha uma cozinha super pequena e pronto, depois tinha um espaço de 15 metros quadrados onde tinha tudo, basicamente. Tinha só a camita e uma secretária. Pronto, e pagam muito. Agora, no caso do Gui e da Margarida, que eram os dois colegas portugueses que estavam lá, eles estavam no mesmo, mas era no maior, ou seja, era para 2 pessoas, só que o meu ficou quase por 700 e o deles ficava por 800, ou seja, eles dividiam aquilo e ficava 400 para cada um, compensa muito. Claro que se calhar na FAUP não, pronto, é basicamente só se for um casal, se forem 2 pessoas que vão viver sozinhas, se calhar isto não compensa tanto, mas pronto, é só uma opção caso vocês estejam à rasca para arranjar, que foi o meu caso, como foi basicamente a meio do ano, ou seja, no segundo semestre que eu entrei, para arranjar casa com a Rita, no fim, foi um bocadinho difícil, por isso recorri aqui ao Anchor Student Building. Pronto, e depois vocês aqui também têm lavandaria e isso tudo. Pagam 2 euros pela lavandaria. Mais. Pronto, a faculdade, a AO, fica aqui. Pronto, isto é o mapa de Oslo, isto são as ilhas que nós falamos. Aqui é a ópera, por isso isto é tudo muito pequenino e vocês rapidamente chegam ao que eu diria centro, porque não é bem centro, porque Oslo não tem um centro histórico, Oslo está a ser construído neste momento. Mas pronto, em relação à faculdade, portfólio, porque comecem a fazê-lo, se calhar, para depois não haver problema e fazerem isso com calma, porque eles vão pedir portfólio e algumas faculdades não pedem, mas pedem. E depois o certificado tem de ser, de inglês tem de ser o C1, se bem que eu acho que dá para não terem e terem se calhar só uma coisa feita pela faculdade a dizer que vocês têm as competências para falar inglês. Acho que também dá. E eles também, pronto, eles pedem estas coisas todas. Pronto, o portfólio tem de mandar porque isto é uma escola muito de candidatura por ver portfólios e ver se tu tens competências e não sei o quê. Mas depois, por exemplo, o inglês, essas coisas não importam tanto porque eles são muito flexíveis e são muito simpáticos. Pronto, a carta de motivação e o currículo e o Learning Agreement, pronto, têm de mandar para qualquer faculdade, não é? Pronto, mas o Learning Agreement também terem atenção, ou seja, para não se preocuparem, porque o primeiro Learning Agreement que vocês vão mandar, que é com as disciplinas que têm de fazer, que vão dar equivalência, aquilo vai mudar, porque vocês vão escolher aqui, mas se calhar vão escolher e nem têm uma lista do que é que são as disciplinas nesse semestre lá, por isso vão escolher uma coisa qualquer. E depois quando chegam lá ou quando se estão a candidatar à faculdade de lá vão ter de mudar, vão ter de se candidatar às disciplinas de lá, pronto, aquilo vai estar sempre a mudar e isso também não é problema porque depois entre as direções, entre as secretarias de ambas as faculdades eles resolvem isso. E depois também vocês qualquer coisa, tipo, diz aqui agora nesta página a Solveig e a Ingvild, que são as pessoas que estão na secretaria e que tratam desta... portanto, acho que mais da parte dos estudantes internacionais, elas são super simpáticas, vocês mandam e-mail, ligam para lá e é tudo super tranquilo e elas esclarecem-vos tudo. Gonçalo, podes só voltar atrás só para mostrar onde é que era a nossa casa, a minha casa e a tua em relação à faculdade?
A tua, por acaso, onde é que é? É para aqui, A não é? minha, eu estou aqui com o coisinho de anotar. A minha era tipo algures aqui, assim. Vocês estão a ver, não estão? Era qualquer coisa aí. E a vossa, eu acho que era Pronto, e aqui esta a minha é coisa. aqui. É este, Exato. L. Pronto, e eu demorava nem 10 minutos, demorava 7 minutos a chegar à faculdade. Era assim, uma rua a subir, pronto, é relativamente tranquilo. Ah, Sabes o que eu queria dizer? pronto, em relação à faculdade, ah, temos workshops de madeira, plástico, metal, de impressão 3D, estúdio de fotografia, ou seja, temos tudo o que nós queremos na FAUP. Depois já não sabemos é mexer naquilo. Foi o meu problema, mas pronto, eu tinha medo das máquinas, mas pá, aproveitem, porque depois é qualquer coisa vocês verem tipo uma maqueta a ser impressa, tipo, claro que aqui na FAUP há sempre aquele entortado de nariz, tipo, imprimiste uma maquete, mas tipo, aproveitem já que estão lá, vai-vos sair um bocadinho caro, se calhar, mas pronto, é fazer e pá, se têm oportunidade, façam as coisas, vocês têm tipo umas aulas do workshop logo no início, que se têm de inscrever, que é medidas de segurança e isso tudo, mas pronto, depois pá, divertir-se um bocadinho naquilo. E mais, não há reprografia, ou seja, não temos Silvana, tem de ser vocês a imprimir tudo. E depois há uma coisa que eu não. Pronto, esta parte eu não gostei muito porque aquelas impressoras normais só imprimem A4 ou A3, acho eu. Pronto. E para aquele processo mais rápido ou para imprimir uma coisa mais rápida, o máximo que podíamos imprimir era A3. Podíamos mandar aquilo para uma reprografia e sair com um A1 e desenhar por cima do A1. Para imprimir uma coisa tão grande, tínhamos que comprar um rolo em turno, a turma Tínhamos que é comprava um preciso rolo para comprar o uma plotter rolo. gigante e depois a plotter imprime numa qualidade, tipo, o papel é super grosso, é tipo uma coisa já final, tipo, não há um papel A1 mesmo fino. Pronto, e isso irritou-me um bocadinho para fazer, tipo, para desenhar só, basicamente. Mas pronto, uma pessoa adapta-se. Horas de saída, como já tínhamos mencionado, às 4 já toda a gente saiu, por isso trabalhos de grupo. Vocês tenham em atenção que se o vosso parceiro for norueguês e se vocês estiverem lá às 8 com eles vão estar estressados, porque já estão tipo a pensar, já passou mais que a hora de jantar, já não sei o que é que estou aqui a fazer, tipo, e vocês estão bem tranquilos. Mas pronto. Mas também aquilo, há uma coisa, pronto, e aqui também, depois aqui não há menina Cláudia, o bar também eu diria que é uma desgraça porque é tudo caro e não tem assim grande comida, pelo menos para mim, não sei, o almoço nunca era assim grande coisa, era sempre uma sandes de 7 euros. Ahm, mas pronto, o que é que eu ia dizer? Eu estava a dizer qualquer coisa antes disto. Ah, agora esqueci, mas pronto, A hora também de pode ser. saída, o colega norueguês, os trabalhos de grupo, às 4 já vazaram. Às 4 já me esqueci, também não há de ser importante. Mas sim, isto ainda mais evidente às sextas-feiras. À sexta-feira desaparece tudo para o fim de Sim. semana, para irem lá para o meio da montanha, para as cabins deles e não sei o quê. Por isso, depois só se vê à noite na faculdade e assim ao fim da tarde, só se vê estudantes internacionais, Erasmus, o que for. Sim. Eu ia dizer, pronto, mas isso também, essa coisa de ficarem lá até às 8 ou assim, pá, só se não souberem gerir o vosso tempo, porque, pá, como está aqui neste slide, vocês não têm trabalho nenhum. Aquilo são 2 aulas de estudo, e vocês têm 2 disciplinas, que é basicamente projeto e uma opcional. Pronto. E depois nem é bem projeto, porque o estúdio pode ser super básico, pode ser uma coisa super de treta e a elective ainda menos, por isso vocês não trabalham, basicamente. As imagens de cima são do estúdio da Rita, se quiseres falar um bocadito. As primeiras duas são, na verdade, são da elective que eu fiz, que eu acho que essa há mais ou menos, eu acho que há todos os anos, ou pelo menos no primeiro semestre costuma haver sempre, acho eu, que se chama Norwegian Architecture and Introduction. E é muito fixe, é super tranquila. Basicamente, as aulas consistem em andar a passear pela cidade com a professora a falar sobre o que nós estamos a ver, ou convidados. Portanto, é super, super tranquilo. E depois tem um trabalho no fim, que é fazer tem que escrever um essay para que depois pode ser publicado num site que eles têm da cadeira, que é o Room of Possibilities, onde eles põem os melhores trabalhos. Eu tentei abrir o site no outro dia, não consegui, não sei se já não existe, se houve algum problema. Ele às vezes estava em baixo, portanto não sei como é que isso estará agora.
mas que também isso, existe uma coisa que é a Elective Week, que é uma semana em que só temos a Elective, ou não temos aula nenhuma, é só para trabalhar para a Elective, e tenho umas palestras, acho que é assim uma coisa, e aí nessa semana está mais que bem para fazer o trabalho, uma semana, 2 no máximo está perfeito para fazer. E é muito giro porque, e as duas primeiras fotos, as 2 fotos que eu pus da Elective são de uma casa que é do Arno Korsmo também, que é o tal arquiteto que eu disse que iam ouvir falar de certeza, e basicamente esta visita, isto é uma casa que está habitada, portanto que não é uma casa museu, e que nós só fomos visitar porque a nossa professora era amiga de uma senhora que estudou o Arno Korsmo e que era amiga das pessoas que viviam lá, e portanto a gente foi lá visitar a casa deles. E é muito fixe, é tudo assim visitas deste género e é muito, muito fixe e muito tranquilo. Depois o studio é um que também eu tenho ideia que também costuma haver regularmente, e eu digo isto porque a maior parte das disciplinas estão sempre a mudar, ou não existem no primeiro e no segundo semestre, Sim, semestre sim, semestre não. o que costuma estar sempre é os professores. E depois os professores mudam de disciplina basicamente todos os semestres. Por exemplo, o meu professor, o que nós fizemos no estúdio era sobre bathing facilities, tipo, como é que se diz isto em português agora? Estou a esquecer. Bem, Sim, coisas de banho, agora não estou a lembrar, mas vocês percebem. Mas no semestre passado tinha sido sobre campos de ténis e coisas sobre ténis, já não sei muito bem, mas pronto, o professor é o mesmo e depois eles vão mudando de basicamente o que é que eles querem lecionar. Mas sim, é tudo tranquilo, o meu estúdio também foi muito tranquilo, nada de especial. Fiz o que quis, a autoestima fica sempre no alto com eles porque uma pessoa está à espera daquela crítica e vai-me destruir e agora vai-me espetar um lápis na maquete e eles nem tocam na maquete e é tranquilos e tudo é possível. Professor, posso fazer isso? Podes, porque é que não havias poder? Não sei o quê. Tipo, não há a crítica. E nota-se que depois no final, pelo menos eu notei no final, quando foi para apresentar os trabalhos, eles convidam sempre alguém de fora, e no meu caso veio um escritório suíço, e nota-se um bocado entre os alunos o medo da crítica a sério e de poder reprovar, e para mim, durante o semestre todo, aquilo foi tão tranquilo que eu nunca na minha cabeça houve a possibilidade de alguém reprovar, porque nota-se que não há essa possibilidade. Aquilo eles querem só passar as pessoas e é tudo todas as ideias são válidas, por isso, tipo, aquilo para uma pessoa da FAUP é zero pressão, é como nós dizemos, é pouco trabalho, muito tempo livre e saberem com esse tempo que vocês têm, tipo, é ir ver a Noruega, basicamente, sabendo que vão gastar muito dinheiro, sim, pá, mas aproveitem que basicamente Oslo, tipo, vocês veem aquilo rapidamente, não é? Se tiverem já os sítios assim numa lista e quiserem ver aquilo tudo, vocês veem aquilo tudo, mas depois ficam tipo, pá, isto é tão pequenino que não dá para ver mais, já não tenho nada para ver, por isso, tipo, vejam a Noruega, tipo, marquem viagens, mas marquem tipo com cabeça, porque senão tipo, vão gastar muito dinheiro. É só basicamente. Acho que a Noruega é basicamente isso, é tipo tudo muito bonito, só que para um estudante português que vem ainda com um orçamento português é tipo tudo caro. Pronto, basicamente é isso. E eu acho que foi mais ou menos também um bocadinho isso que eu senti no meu studio, era realmente, como eu dizia, eles davam sempre bom tempo, estava sempre tudo bem, todas as abordagens eram válidas, aquilo estava sempre tudo bem. E então eu acho que acabei por sentir um bocadinho de falta de que alguém me dissesse que não estava bem ou que me fizesse assim uma crítica mais construtiva. E pronto, o meu estúdio era o Urban Design e basicamente nós fomos era para fazer um trabalho, propor uma estratégia para uma pequena cidade norueguesa que se chamava Beitostølen, e que basicamente era um destino de férias. E depois aquilo tinha, agora já não sei, mas tinha milhares de habitantes, portanto na época alta, e depois o resto do ano tinha, sei lá, 10 vezes menos habitantes. Aquilo era quase uma cidade fantasma. E nós tínhamos que definir uma estratégia. Nós fomos lá, que é esta terceira fotografia, que era super bonito, nós fomos lá e tivemos uma reunião com a Câmara, que foi em norueguês, portanto os internacionais não disseram nadinha, mas acho que foi bom termos ido ver,
E depois tínhamos que produzir uma série de painéis que iam desde da escala do território, pronto, não sei se não se consegue ver muito bem aqui, mas desde uma escala territorial à escala de um pormenor 1,50. E depois uma coisa que foi positiva do meu estúdio, mas que depois acho que também acaba por ser negativo, é que quis fazer tanta coisa durante o semestre que depois acabou por não se conseguir fazer nada verdadeiramente bem aprofundado. Porque isto foi um semestre, não é? Que começou em agosto e acabou em dezembro. E nós tivemos uma visita lá a Stolen, que era para aí a 4 horas ou mais de Oslo. Nós alugámos um carro e também foi muito giro, temos ido lá. Tivemos várias vezes que estudar casos de estudo, e não é aquele estudar que o professor diz, ok, estuda este, e tu amanhã sabes o que quer dizer, viste no dia à noite o que foi. Eles não, era uma semana para estudar um caso de estudo, e fizemos isso para aí 2 vezes. Depois eles queriam muito e depois a cada fase dessa dos painéis tinha tipo mais um tempo em que tínhamos uma avaliação. E depois eles ainda, e eu acho que isso foi uma coisa boa, embora nesta gestão do tempo complicada, que tivemos um curso de Revit, um curso de V-Ray, um curso de ArcGIS e um curso de um outro programa que eu não me estou a lembrar como é que se chama, mas que tinha a ver com eficiência energética e assim umas coisas. Pronto, eu acho que foi muito positivo termos tido esses cursos, também nos obrigou depois a usar outras ferramentas que na FAUP não usamos, mas pronto, acho que de facto depois o trabalho em si, como era tão pouco tempo a querer fazer tantas coisas, acho que acabou por não ser assim, pronto, especialmente bom. Mas pronto, dito isto, mais uma vez é super, super tranquilo, eram só 2 aulas de studio e uma da elective, portanto era tudo muito tranquilo, tínhamos muito tempo e a Noruega é muito bonita. E se calhar só aqui também para acabar, aqui metemos Studio Trips, pronto, a Margarida, a Rita já falou dela, que até foi da elective, mas pronto, no meu caso, e a maioria dos estúdios, acho que costuma ter uma Studio Trip, e no nosso caso, por causa do Covid, não houve, mas, por exemplo, a minha, acho que era, infelizmente, era no Porto, o nosso professor queria ver a piscina das Marés, pronto, ainda bem que não foi, aproveitei a semana para outra coisa, mas na Rita também acho que não era suposto Era para ir à Suíça, mas também não. Mas a maioria, provavelmente agora vocês já vão apanhar isso, que é, provavelmente vocês vão a algum lado viajar para além de Oslo, pronto, e faz parte da escola, por isso aproveitem. Rita, conseguem ouvir? Desculpem. Sim. Desculpem interromper. Se pudessem só resumir mais um bocadinho, porque está-se a atrasar um bocado a Sim, sessão. já acabamos. Tá, só aqui obrigada. os nossos contactos, se alguém quiser mandar mensagem para esclarecer alguma dúvida e pronto. Claro, disponham sempre. E foi muito giro, acho que também é importante dizer só que foi muito giro. Acho que gostámos muito. Por isso vão. Mas poupem para ir. Muito obrigada. Se não tiverem Obrigada. questões, eu vou passar então para a próxima cidade com o Gonçalo Nobre. Vou partilhar então. Opa. Já está. Olá a todos. Portanto, o meu Erasmus foi. Vocês conseguem ver? Sim, dá para ver. Pronto, o meu Erasmus foi em Gdansk, na Polónia. A universidade era a Politécnica Gdansk. Pronto, a Polónia fica mais ou menos a meio da Europa e a cidade de Gdansk fica mesmo no norte da Polónia, junto ao Mar Báltico. Pronto, a cidade, basicamente, Gdansk está integrada num conjunto de 3 cidades que é a Tri-City, que é Gdansk, depois tem Sopot e Gdynia. Basicamente esta zona é o Algarve dos polacos, portanto é uma zona muito, muito atrativa e tem sempre muita gente. Esta zona da Tri-City tem cerca de 700 e tal mil habitantes, portanto é uma zona bastante populada. Pronto, a cidade de Gdansk
tem aqui algumas fotos, tem assim estas casinhas cheias de cor, muito engraçadas. Mas basicamente toda a Polónia, em termos de centros históricos, as casinhas são um bocado como estas que vocês podem ver aqui. A fotografia da direita, na minha opinião, é uma das ruas mais bonitas de Gdansk, que é onde eles vendem o âmbar, que é um produto que está em todo o lado nesta região. E depois, como é óbvio, e como outras pessoas já falaram, pelo menos neste destino vocês vão sempre encontrar muita neve e vão ter muito frio. Tanto que quando começa a nevar e de certo modo o rio também congela a partir de um certo ponto. Pronto. A outra cidade, que é logo ao lado de Gdansk, ou seja, basicamente quando eu digo que Gdansk pertence à Tri-City, é porque estas cidades funcionam mesmo em conjunto. Sopot fica a cerca de 5 km do centro histórico de Gdansk, portanto, é como se fosse, Matosinhos, no Porto, não é? Que é a zona da praia e também onde a maioria das pessoas vão sair à noite. Este pontão aqui que vocês estão a ver, só por curiosidade, é o maior pontão da Europa, portanto também é um dos pontos assim atrativos desta zona. Mais fotografias aqui de Sopot. Esta casa aqui nós lá chamávamos-lhe a Weird House, tem um Costa Café e depois tem também várias discotecas lá dentro, uns bares de shots e assim, era um dos sítios que nós estávamos sempre a ir, mas por acaso o pessoal lá adora esta casa, eu não acho muita piada assim esta arquitetura, parece que é um bocado a imitar o... Depois, outra cidade é Gdynia, que é a parte mais moderna da Tri-City. Também é zona de praia, mas depois começam a haver assim, prédios mais modernos e é uma zona que foi construída mais recentemente. No entanto, esta zona aqui também tem partes mais naturais, uma vez que é praia. Este era dos meus sítios favoritos, era o Orlovo Cliff, tinha assim uns percursos mesmo interessantes junto ao mar que iam dar a esta cidade de Gdynia. Pronto, a faculdade era a Politécnica de Gdansk, ou Gdansk University of Technology. Era uma faculdade, pelo menos as instalações eram mesmo bonitas. E, como eu há bocado tinha falado, vocês vão sempre encontrar neve durante várias vezes. Esta fotografia aqui de cima é de um dos salões principais lá da faculdade. Pronto, em termos de cadeiras, cada cadeira lá vale muitos poucos créditos. Eu aqui não esqueci-me de apanhar o valor dos créditos, mas nós fazemos cadeiras de 1 crédito. O projeto que todas as pessoas fazem Erasmus é aquele que vale menos, vale 6 créditos, não estou em erro. E nós temos de fazer 30 créditos no Erasmus. Portanto, nós acabamos sempre por fazer muitas mais cadeiras do que aquelas que temos na FAUP, são 12, mas efetivamente acaba por ser, penso eu, um bocado mais leve. O único senão é que estamos sempre a fazer mini trabalhos, portanto nunca estamos verdadeiramente descansados. Ainda que eu acho que isso seja um bocado psicológico, porque isto é perfeitamente fazível. Pronto, as cadeiras que eu tive foi a Architectural and Urban Project 2, que era a cadeira de projeto. Eles dizem aqui Urban Project porque nós basicamente à volta do projeto temos de desenvolver um bocado mais a parte urbana também, mas é como se fosse um projeto de arquitetura normal que nós fazemos na FAUP nos outros 4 anos. O projeto que nós fizemos era uma espécie de Archi-Labtech, ou seja, uma espécie de um espaço com várias máquinas para fazer trabalhos, ou seja, iria ser associada a esta universidade. Eu já vos mostro os painéis mais à frente. CAD, que era uma cadeira em que aprendíamos Revit, portanto foi um mini curso de Revit, foi útil para
pelo menos eu nunca tinha mexido no Revit e comecei a usar. Conservation Projects, que é basicamente dão-te um edifício histórico e tu tens pensado aquilo de uma forma contemporânea, já vos vou mostrar os trabalhos mais à frente. O Construction Project é basicamente o trabalho final de sistemas. Para quem está no quarto ano ainda não sabem bem o que é que vão fazer em sistemas no final do ano, mas é basicamente mostrar a estrutura toda, fazer alguns cálculos associados ao projeto. Portanto, acaba por ser uma cadeira em conjunto com o projeto, tem que só fazer o trabalho mesmo no final. A Elective Design era, acho que podíamos escolher entre 3, e eu escolhi uma que era relacionada com a luz, também associada ao nosso projeto. Elective Project 1, olhem, já não me lembro o que é que era esta cadeira, são 12, são muitas, desculpem. A Foreign Language era um mini curso de polaco. Disseram que aquilo era mesmo acessível e, de facto, polaco é super difícil, mas depois o teste é básico, portanto, quase só a gente passa. Introduction to Local Governance and Theory of Spatial Planning. Ok, depois há cadeiras que podem funcionar em conjunto, é um bocado isso que acontece, é como se fosse a parte teórica e a parte prática, só que eles dividem em 2 cadeiras, então depois fica este número ridículo de cadeiras. Mas esta aqui estava relacionada com a número 10, em que nós basicamente tínhamos era o urbanismo puro e duro e basicamente imensas leis. Foi tipo das piores cadeiras que eu tive mesmo. Methodology of Scientific Work é tipo fazer um ensaio de teoria. Número 11 era basicamente uma aula teórica sobre projeto e depois tem um teste no final de escolhas múltiplas, e o diploma seminário é uma espécie de preparação para a tese, que até me ajudou. Tivemos de fazer um patch Kucha, que é uma espécie de PowerPoint de 20 slides, em que tem de falar 20 segundos em cada, e eu consegui aproveitar para a tese, que eu estou agora a fazer a tese. Portanto, foi algo que me meteu logo a pensar nisso, deu jeito. Pronto, estes foram alguns dos trabalhos que eu fiz. Isto foi de Conservation Project, era uma torre, depois tínhamos de pensar o topo da torre. Depois estes 2 aqui são umas imagens que nós criámos num edifício no Shipyard, lá de Gdansk. Nós tínhamos fazer um skate park e era também uma zona de food courts. Esta aqui foi da cadeira de iluminação, relativa ao nosso projeto. Esta foi aquela tal das leis e urbanismo. Esta aqui foi a entrega final de projetos. Basicamente eu fiz das piores notas. Toda a gente tinha de fazer a pares ou com mais uma terceira pessoa. Eu acabei por fazer com um francês. Mas basicamente eles lá o projeto, quem tiver os painéis mais bonitos é quem tem melhor nota, e valorizam imenso o render, o 3D. Há pouca discussão sobre o projeto, coisa que nós não estamos mesmo nada habituados, e essa é a maior crítica que eu faço ao projeto lá de Gdansk, porque honestamente sinto que isto foi um bocado um trabalho que eu fiz e que não houve discussão, e o próprio programa não me interessou muito. Esta aqui foi uma... ok, já me lembro. Foi a tal cadeira que eu não me estava a lembrar o nome. Era o diploma project que eu tinha de escolher, e basicamente era sobre zonas ribeirinhas. É engraçado que, por acaso, a professora Ana Neva está associada a este projeto, em que nós tínhamos de repensar estas zonas. Eu fiz isto com a outra rapariga da FAU que veio comigo, porque há 2 vagas, e nós tínhamos de repensar esta zona do centro histórico de Gdansk e pensar de uma forma ecológica. Acho que foi uma cadeira interessante, mas gostava que tivesse sido um bocado mais aprofundada, porque aquilo que eu sinto é que, como nós temos tantas cadeiras, fazemos imensos trabalhos, mas nunca aprofundamos realmente nenhum deles. Ups. Ok. Custo de vida. Pronto, comer fora é super acessível. Lá vocês conseguem
comer num bom restaurante por 7, 8 euros. Portanto, eu meti ali entre 6 e 12, porque 12 já é um restaurante mesmo bom. Portanto, é super acessível, ao contrário dos colegas de Oslo. Esta é a cidade mais barata que vocês vão ter à vossa escolha para Erasmus, e acho que essa foi a minha maior motivação, porque eu não tinha muita disponibilidade financeira para gastar muito dinheiro em Erasmus, portanto, tinha mesmo de ser um local mais acessível, e a Polónia é o ideal. Apesar de Gdansk ser a cidade mais cara da Polónia, porque é uma cidade costeira. A viagem de tram, porque o veículo, o meio de transporte público principal lá na cidade é o tram, não há metro subterrâneo, mas o tram serve perfeitamente e funciona mesmo muito bem. É 40 cêntimos por viagem, que é super barato, e mesmo assim eu consegui, na minha terceira semana lá, porque eu andava sempre a picar, nunca aparece pica, consegui ser multado e 30 euros. É logo 10 mensalidades, 3 mensalidades. O passo mensal é 10 euros. Um café, pronto, os cafés são sempre mais caros que em Portugal, em qualquer lado, vocês já sabem. 1,5 €, 2 euros. E depois há lá um mini mercado que vocês encontram em toda a parte. Há mais de 150 só nesta cidade, e encontram por toda a Polónia. É uma espécie de uma loja de conveniência que tem tudo o que vocês precisam. Era sempre lá que eu ia beber o café, 80 cêntimos. É o mais barato que vocês encontram, café. A água é mais caro que vodka, portanto já sabem o que é que devem fazer. A comida. Este é o prato típico principal. Os pierogies é uma espécie de ravioli ou de gyoza, com uns recheios lá dentro, só que as massas são um bocadinho diferentes, são mesmo excelentes. Depois eles têm imensas sopas. Os donuts são incríveis, parecem bolas de Berlim, só que a massa é muito diferente e é mesmo muito boa. Aliás, eles têm um dia nacional dos donuts, em que toda a gente vai para as filas de padarias e de pastelarias comprar uma caixa mesmo cheia de donuts. É mesmo engraçado. E depois vocês, na cidade, em qualquer cidade da Polónia, encontram imensos cafés com imensos bolos. Por acaso, se há coisa que os polacos sabem fazer, é mesmo bolos. Muito bons. Ok. Ver se isto passa. Desculpem lá, que isto não está a colaborar. Pronto, o alojamento. Associado à universidade, vocês podem, logo quando estão a fazer a candidatura, meter uma cruzinha na questão do alojamento da residência, que se querem candidatar para serem elegíveis para a residência. Estas residências estão todas super próximas do campus, umas um bocadinho mais próximas do campus, mas estão todas a menos de 15 minutos a pé. O quarto partilhado é 70 euros, que foi o meu caso, eu fiquei num quarto partilhado, porque é mesmo difícil arranjar individual, mas no início arranjaram-me um quarto individual provisório, porque eu fui para Gdansk mais cedo, e é 90 a 100 euros. Portanto, como podem ver, é super acessível. As condições não são incríveis, mas durante 6 meses aguenta-se. Este era o quarto. O quarto individual é bastante aceitável, só que depois a cozinha, pronto, partilham com imensa gente. Mas pronto, acho que pelo preço pode compensar, se o vosso objetivo for poupar ao máximo. Pronto, isto foram algumas das fotos que eu tirei. Isto era no quarto partilhado. Não dava assim para fazer grandes festas lá, porque era mesmo apertado com a senhora da recepção, mas nós tínhamos outros amigos em que podíamos fazer festas nas casas deles, portanto era tranquilo. Isto aqui foi em Cracóvia. Esta era a vista do meu quarto, o primeiro dia em que nevou, lá em Gdansk. Esta aqui foi numa viagem da ESN, que é a organização de Erasmus. Fizemos um acampamento no meio do nada com 150 Erasmus a fazer atividades o fim de semana todo, divididos em 4 equipas. Isto foi um dos passeios que fizemos lá num bosque. Esta aqui foi em Varsóvia.
Estas outras duas são em Gdinha, aquela terceira cidade que eu vos falei. Isto foi naquele tal acampamento, estas duas fotografias. Este era o mercadinho de Natal lá de Gdansk, um dos mais bonitos que eu já vi, é realmente incrível, apesar das fotos não fazerem jus. E claro, Polónia, em termos de festa, é espetacular e as minhas melhores amigas durante Erasmus, a Teskie e a Soplica, que é a vodka lá da Polónia, super baratas. Esta aqui era da Velã, era a minha favorita, sabe, Nutella. E já terminei. Não sei se tem alguma questão, tentei ser assim um bocadinho mais rápido também para compensar. Obrigada, Gonçalo. Se não tiverem mais questões, eu passo então à cidade de Santiago de Chile com a Carolina, a Luísa e a Gabriela. Olá! Olá! Se serem prontas, podem começar. Já estão a ver, certo? Acho que está com. Oi, desculpem. Sim, Já estão a ver. Ok, então, Santiago do Chile. Então, a cidade é gigantesca e tem quase a mesma população que Portugal inteiro, e é mesmo uma cidade mesmo muito grande, e por ser tão grande, é uma cidade que está dividida quase em dois núcleos. Nesta primeira fila podemos ver a cidade mais no centro, que é a parte mais antiga, dito assim, e a segunda fila aqui podemos ver a cidade com estes prédios envidraçados e assim, que é mais na zona mais rica da cidade. Apesar de ser uma cidade da América Latina, é uma cidade que eu consideramos que É bastante europeia. Exato, é bastante europeia e é bastante boa para a América Latina. Sim, é muito desenvolvida. Está toda conectada, ou seja, os transportes funcionam muito bem, ou seja, tudo o que é metro funciona lindamente, muito melhor que em Portugal. Sim. Autocarros também funcionam muito bem e muito facilmente apanha-se um Uber ou um Cabify e por relativamente pouco dinheiro está-se do outro lado da cidade. Portanto, em termos de transportes e infraestruturas, está muito bem preparada, portanto, em relação a isso não há problema nenhum. Sim, exato. A cidade, como podem imaginar, está rodeada de montanhas por causa dos Andes e a qualquer momento vocês podem subir qualquer cerro ou qualquer montanha e têm uma vista privilegiada pela cidade, é incrível. Há vários cerros, há várias caminhadas que podem fazer e é muito fixe poder ver a cidade de cima. E tem imensos parques, zonas verdes onde se pode passear. Devem saber que agora nós estamos noutra estação do ano, estamos no verão, e é muito bom estar a passear nos jardins e apanhar sol, esse tipo de coisas. E a cidade, como a Carolina disse, é muito grande, portanto tem várias paisagens, portanto entram no metro e saem em qualquer estação e a cidade é completamente diferente. Isso também Sim. É uma coisa que nós não estamos habituados, o Porto a comparar com Santiago é muito pequeno e é uma experiência completamente diferente, ou seja, viver numa cidade muito grande. Sim, é uma experiência, exato, é uma experiência para se viver numa cidade mesmo muito grande, com muita gente, muito fluxo. Sim. E a cidade não para mesmo. Sim, é uma realidade muito diferente. Depois, pusemos aqui um mapa assim muito aproximado, para vocês terem um bocado de noção. A nossa residência, nós vivemos no centro da cidade, que é aqui onde está o ponto vermelho. A nossa faculdade, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade do Chile, é aqui. A pé da residência à faculdade é cerca de meia hora, ou seja, só nestes dois pontos é meia hora, por isso imaginem a dimensão da cidade. Aqui em cima temos a PUC, que é a Católica, e aqui este ponto azul é onde se sai mais ou menos à noite, onde há bares e coisas dessas. Como podem ver, existem imensos pontos verdes pela cidade onde se pode estar e assim. E nós vamos sempre a pé para a faculdade e em relação à segurança sentimos-nos sempre muito seguras, nunca nos aconteceu nada. Vamos com computadores, voltamos com computadores, é sempre tranquilo, ninguém Mas faz também nada. É preciso ter atenção que tem de saber onde é que se está, ou seja, se estiver mais no centro, se calhar não se anda muito com o telefone na mão, mas depois na zona mais de Providência, que é uma das zonas ricas, andar com o telefone na mão não há problema nenhum, ou seja, nunca nos aconteceu nada, sempre nos sentimos muito seguras, mas é preciso ter os mínimos cuidados, porque já tivemos amigos que já ficaram sem telefone. No entanto, tudo o que é destas coisas não são coisas
violentas são sempre tirar o telefone da carteira ou tirar o telefone da mão, portanto não é, as pessoas daqui não são Agressivas. violentas, exato. E isto tem a ver também com, foram sempre estes assaltos foram relacionados com saídas à noite, ou seja, era de noite, estava escuro e é sempre um momento mais propício a acontecer este tipo de coisa, até porque não se anda À na noite. rua à noite, anda sempre de Uber ou de Cabify, nunca a pé, nunca, e não há metro também de noite, portanto... É sair da discoteca, chamar um Uber Sim. dentro da discoteca. Ou não só restaurantes e assim, Sim. é tudo que for de noite. Exato, e E- apanhar o Uber. O Uber aqui é muito, muito, muito barato, ou seja, uma Porque é viagem. legal. Exato, o Uber aqui é legal, mas dá para apanhar na mesma. mesma- E é mais vale gastar 60 cêntimos e ir do que estar a andar a pé e ser Sim, roubado, não vale a sim. pena. A zona rica que a Luísa estava a falar é aqui em cima, onde diz Vitacura, cá em cima, e a zona central, onde se tem que ter um bocadinho mais cuidado, é aqui onde está a residência, onde está a nossa faculdade, onde está a faculdade do Manuel, onde é a Católica, já é super tranquilo. A Providência, exato. Providência e Vitacura são zonas excelentes, exato. Sim. Mas também é normal, porque o centro é onde existem os protestos, Ah, normalmente sim. são às sextas-feiras, mas já não há. Nós nunca apanhámos mais por- apanhados. Exato, já não existe desde, ou seja, existiu em 2019, agora já não. Já está mais tranquilo. Sim, Sim, a cidade em si é super tranquila. sim. Isto é a nossa faculdade, está localizada no centro, aqui como podem ver, está mesmo perto do metro. O metro, a linha principal, que é a linha vermelha, não sei se conseguem ver o meu rato, mas faz isto tudo e Sim, está mesmo perto do conecta metro. tudo. Exato. Esta é a nossa faculdade, não sei se querem dizer alguma coisa. Sim, a nossa faculdade tem um ensino muito prático em relação à FAU. Como podem ver na segunda fila, nós tivemos uma cadeira que era relacionada com materiais, que é o taller de experimentação de materiais, onde fizemos uma casa com terra, com taipa. Então íamos todas as semanas a um cerro construir a tal casa com terra. E é muito giro porque é completamente diferente da FAU, que nós mexemos mesmo na massa, e essa parte foi interessante. Depois na fila de baixo, vocês podem ver, é a cadeira de projeto. Nós tivemos que fazer um projeto nesta zona aqui, que é a zona mais pobre de Santiago, que é Renca. Tivemos que ir lá visitar e ver, tem lá um bairro da Aravena e tudo. E a partir daí tivemos que fazer um projeto de urbanismo para essa zona de Renca. O projeto em si também a cadeira de projeto também é um bocado diferente da FAU. Os professores são muito parecidos, mas é tudo mais tranquilo, não tem a pressão que há na FAU. Imaginem, nós temos entregas todas as semanas, o que faz com que as coisas sejam muito partidas e muito tranquilas de se fazer. Ou seja, temos poucas entregas e as que temos são específicas, faltam 10 dias para a nossa entrega e nós neste momento estamos com painéis feitos, com a entrega resolvida, é tudo muito fácil e... É uma questão de se organizarem, Exato. porque tendo em conta que tem de apresentar trabalho todas as semanas, faz com que trabalhem todas as semanas e não é aquela coisa de deixar o trabalho andar. Portanto, se organizarem, dá para fazerem um bocado de tudo. Depois, em relação às pessoas da faculdade em si, eles não têm muitas pessoas de Erasmus e por isso as pessoas não estão muito habituadas a estar com pessoas de intercâmbio, não são muito Acolhedoras. não são muito nesse sentido. acolhedoras e normalmente eram aí 30 pessoas de de Erasmus, Erasmus, sim. tendo em conta que metade são pessoas da Argentina, México. Portanto, não são pessoas que vêm da Europa. E depois, normalmente, as pessoas não ficam no último ano, ou seja, nós estamos no talher 8 e eles ficam no talher 7. Portanto, nós não estamos com ninguém de Erasmus a projeto, estamos sim. na cadeira de materiais. Mas, Exato, ou seja, a projeto não temos muito a dinâmica com Erasmus, mas a materiais temos, que é esta cadeira onde os alunos de Erasmus estão inseridos, e aí é super tranquilo, há a dinâmica de Erasmus. mas nós, como vivemos na residência, essa dinâmica de Erasmus que não existe muito na faculdade, por outro lado, existe na residência, portanto, É compensado. é compensado. Sim. Mais coisas em relação A faculdade, como o Gonçalo estava a dizer, eles cá também privilegiam muito o aspecto do projeto, ou seja, os renders, tudo o que seja... Eles são muito fortes em rendas Sim. e tudo o que é gráfica. Mas também, por exemplo, o nosso professor adora os nossos desenhos e Sim. nós compensamos com desenhos o que não temos com renders e está tudo tranquilo e tudo se faz à mesma e não é por causa disso que não temos boa nota. A faculdade tem boas instalações e tem corta laser e E é graça. gratuito, sim, isso é fixe. E eles ensinam como é que se faz, portanto podem ir cortar as vossas maquetes e tudo mais depois lá.
que eles ensinam tudo. Portanto, nesse aspecto, tudo o que é os professores e as pessoas que trabalham lá são super acessíveis e são mesmo muito simpáticas connosco e ajudam em tudo. Portanto, nesse aspecto, vão se sentir super bem recebidos Na faculdade, sim. A faculdade funciona super bem. Estamos contentes. Tendo em conta o nosso Não tempo. temos as cadeiras que nós temos. Exato. Então, nós tivemos só 4 cadeiras, tivemos projeto, materiais, tivemos BIM, que é uma cadeira para aprender a Chicago, e tivemos teoria, gestão social do habitat, que é tipo teoria, que é sobre como é habitação social aqui no Chile. É importante dizer que os nossos créditos não são equivalentes, ou seja, isto foi feito por horas. Por exemplo, a Chicago não nos dá equivalência a nada, porque no quinto ano tem só projeto 5, teoria e uma opcional. E nós temos uma a mais, mas foi por uma questão de horas, ou seja... E se fosse por créditos nós não conseguimos montar horário sequer, era impossível, não dava. Sim. Íamos ter cadeiras, quase 3 cadeiras sobrepostas no horário e era mesmo impossível. Então fizemos o nosso horário tendo em conta as cargas horárias da FAU e daqui. Mesmo assim, conseguimos ter muito tempo para viajar. Sim, muito tempo livre para fazer tudo o que nós quisermos. Exato. Sim. E uma coisa boa, uma vantagem do Chile é que o Chile tanto tem praia como montanha, neve como deserto, tem um pouco de tudo e isso é incrível. Sim, e é muito fácil viajar dentro do Chile, ou seja, sendo autocarros já viajámos, são muito confortáveis. Mais confortáveis que em Portugal. Faz-se viagens na boa e também para tudo o que é viagens de avião também é facílimo. Isto é mesmo quase como a Europa. Tudo funciona muito bem. E por um preço bastante acessível. Por exemplo, aqui foi quando em agosto em Cajón del Maipo, aqui foi quando fomos esquiar pela primeira vez a Val Nevado, aqui é a Vinha del Mar e Valparaíso, que é na zona costeira, que é onde existe também a Faculdade da Católica de Valparaíso. Aqui foi quando fomos a Mendonça, foi ao deserto de Atacama, sim, na Argentina, por passados 3 meses, como se calhar alguns de vocês não vão ter visto, vão ter que sair do país passado 90 dias, nós fomos a Mendonça fazer essa renovação. Deserto de Atacama, Baía Inglesa, aqui já foi quando fomos à Patagónia, há 2, 3 semanas, e pronto, é tudo muito fácil de viajar. E vão ver paisagens que nunca viram na vida, ou seja, vir para aqui é uma grande oportunidade para experienciar coisas que na Europa não se experiencia. Sim, é outra realidade mesmo. É uma das mesmo. razões também pela qual nós escolhemos vir para cá. Sim, e para se perceber os valores, nós, por exemplo, para irmos a Valparaíso pagamos 9€ ida e volta de autocarro e no instante estávamos lá. E é uma hora e... Desculpem, isto é a residência. É 1h40 de viagem por um preço super ok. Saídas à noite. Nós, como dissemos, estamos na residência e existem imensas festas da residência na cave, tipo esta aqui foi quando os portugueses todos se juntaram, esta também, esta foi uma festa de todos juntos de intercâmbio, mas também existem imensos sítios à noite onde se pode ir e é super seguro. Há sempre uma festa às quartas-feiras que se chama Miércoles Povo, que é onde vai toda a gente que é de intercâmbio, e essa saída vai dos 5€ até aos 12, acho que é. Sim, mas normalmente é 5€. É 5€. Aqui há uma coisa que é saídas à noite não é como no Porto, que é no dia decidem se vão ou não. Aqui tem de se comprar bilhetes, portanto é uma coisa mais preparada, mas depois também, conhecendo pessoas, vão deixar de pagar. Nós nunca mais pagámos nada a partir de setembro porque dão-nos sempre as entradas de graça, portanto nesse aspecto. Pronto, acaba por compensar, mas tem imensa oferta, há imensas discotecas. Sim, tanto podem pagar 30€ por uma boa discoteca num topo de um cerro, tipo esta que é o Terraziel. É 12€. Sim, esta é 12€, podem pagar mais. Mas é isso que todas as bolsas. E é o que a Luísa estava a dizer, se as saídas forem ponderadas e pensadas, consegue sempre o preço mais barato, que é as primeiras vendas dos bilhetes. Se for à última da hora, quase nunca se consegue. Se for uns dias antes, sai muito caro. Exatamente. Sim. E Santiago, como é uma cidade muito grande, o que não falta aqui são restaurantes, bares, discotecas. Há muito mais oferta do que o Porto. É incrível. Também, exato. Há muita oferta. A cidade é muito maior. Sim. As pessoas vivem muito à noite, aqui é muito como os espanhóis, eles ao fim do dia vão beber um copo. Tem muito esse ambiente. Mas é mais no verão. Sim, é mais no inverno as pessoas não saem tanto esta coisa de beber copos, não, já não se vê tanta gente. Mas pronto, em relação às saídas, lá está, é seguro, mas quando saírem da discoteca não estejam com o telefone muito na mão, porque
porque normalmente, por exemplo, o Miércoles Expo é sempre em bairros que não são na zona mais rica, mas mesmo assim nunca nos aconteceu nada. E É ter cuidado, é simplesmente ter cuidado e saber onde estão. Exato. Depois fizemos aqui mais ou menos uma estimativa de coisas de custo de vida. No alojamento, nós baseámos na nossa experiência, na nossa residência, que é mais ou menos uma casa com cozinha e sala para nós. É um apartamento, basicamente, Sim, inserido dentro de uma residência, que é um T2 com 4 camas, ou seja, partilhamos quarto, cada um paga 470 euros. Mas também é preciso explicar que a residência tem muitas coisas boas, ou pois. seja, têm piscina, têm um jardim, têm um terraço lá em cima, têm uma sala de estudo, têm ginásio, tem barbecue. Tem uma garagem lá em baixo que é onde nós fazemos as festas e podemos ir para lá sempre. Ou seja, qualquer coisa que se estraga em casa, eles vêm cá e arranjam, ou seja, temos sempre uma pessoa à porta, portanto, em termos de segurança, exato. é ótimo, portanto, pagamos bastante, mas o que a residência nos oferece também é muito, portanto... Sim, por exemplo, nós estamos a basear-nos a casa aqui com uma casa de umas amigas nossas que moram num T2, cada uma tem o seu quarto, pagam mais ou menos o que nós pagamos, 490, mas não têm nem metade das coisas que nós temos. Mas pronto, esta é ela por ela, também se procurar em casa cedo e se for se calhar procurar em um T2 é muito mais fácil do que um T4 e por aí adiante. Arranjam a preços muito melhores. Sim. Supermercado, pusemos aqui mais ou menos alguns alimentos básicos para comparar com o Porto, nós não fazemos ideia como é que está por causa da inflação, então pusemos os valores que nós pagamos aqui. É importante dizer que como o dinheiro não é o mesmo, aqui é os pesos chilenos, nós usamos Revolut para pagar tudo e não temos taxas. Só que há aqui uma coisa que é, quando o peso está alto ou o peso está baixo, nós fazemos as compras consoante isso, porque às vezes nós podemos perder 50 euros ou ganhar 50 euros consoante o peso. Sim, o câmbio da moeda altera muito, então vamos gerindo a partir disso. Vamos gerindo, ou seja, por exemplo, na altura que fizemos este PowerPoint, que foi tipo há um dia ou dois, o preço do leite estava a este preço, mas se calhar se fôssemos agora, estava 7 cêntimos mais barato ou se calhar estava 7 cêntimos mais caro. Isto nunca é 100% certo. Restaurantes, pusemos aqui 15 a 20 euros por pessoa, mas arranjamos também, depende também do que pedirem, se pedirem comida sem bebidas alcoólicas, conseguem um preço idêntico ao preço. Conseguem comer por 10 euros. Sim. Menos do almoço compensou muito. Uhum. O bilhete de metro autocarro, 80 a 90 cêntimos, Cabify, um carro, 15 minutos de viagem, 4,5 euros no máximo. Mas conseguem sempre ir mais pessoas, ou seja, sim. se um carro for de 5 pessoas e só podem ir 4, nós imensas vezes vamos 5 e divide-se por mais, já fomos 8 no carro. Já fomos 8 num carro de 5. Portanto, essas coisas também se poupam no sentido em que depois dividem os custos por mais pessoas. Sim. E aqui, mais ou menos, a entrada de discotecas de 3 euros por média, mas é o que dizemos, temos 4 euros como 30 ou 20. Então, sim, portanto, quiser. Deixámos aqui os nossos contactos da Universidade do Chile, o Manel está na Católica e a Eva está na Católica de Valparaíso, que nós fomos visitar e que tem instalações mesmo muito boas. Sim, Valparaíso também é uma escolha espetacular para Erasmus, a faculdade é muito, muito fixe. É uma cidade muito parecida ao Porto, no sentido de tem muita inclinação e está junto ao mar. Sim. E no instante, se vocês quiserem, estão em Santiago, não há aquela coisa tipo, estamos numa cidade mais pequenina, tipo, pagam 4,5 euros e estão em Santiago. Sim, é uma cidade muito colorida, é mesmo engraçado. Sim, é muito Se tiverem alguma curiosidade em relação ao Valparaíso, podem mandar uma mensagem à Eva que ela vai vos responder de certeza. Certeza, sim. E pronto, espero ter ajudado. É isto. Há alguma Obrigada. questão? Ok. Se não tiverem questões, eu dava então por terminada a sessão. Queria só agradecer a todos os testemunhos dos alunos e aos participantes que estiveram aqui a ver-nos. E se não houver mais nenhuma questão, termino aqui a sessão. Ok. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.